Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a catástrofe da barragem de Kakhovka e como isto vai impactar na G entre a Rússia e a Ucrânia. Para quem não sabe, uma represa que era controlada pela Rússia perto da linha de frente que abastece o sul da Ucrânia acabou sendo destruída e a Crimeia, que era abastecida com água potável desta represa, agora entrará em dificuldades. A Crimeia, que era administrada, estava na posse da Rússia já há alguns anos. Isso acabou inundando uma vasta área, danificando várias infraestruturas na região, inundando muitas vilas e até mesmo zoológicos. Os animais de alguns zoológicos ali da região não puderam escapar. E para piorar a situação, a maior usina nuke da Europa dependia da água que estava represada para seu resfriamento. Então esses danos a essa barragem de Kakhovka desencadearam uma torrente de água que inundou cidades e algumas dúzias de aldeias, provocando a evacuação de 17 mil pessoas. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia culpam uma a outra pelo ataque. E quem é que seria o responsável por isso? Eu até divulguei um vídeo do Tucker Carlson no Telegram lá do canal Revelar, onde ele ironiza aquilo que seria uma pronta acusação que a mídia norte-americana fez à Rússia, independentemente de checar os fatos. Imediatamente após a divulgação da notícia, eles já estavam apontando o culpado, que seria Vladimir Putin. Tucker Carlson, inclusive, faz algumas observações dizendo que, embora a Ucrânia de fato tenha alguns prejuízos com o rompimento dessa barragem, quem de fato teria os maiores prejuízos seria a própria Rússia, que dependeria das águas dessa represa para abastecer grande parte da água potável das regiões que ela já está controlando, dentre as quais a já citada Crimeia. Aqui o artigo pergunta e já responde o porquê dessa barragem ser tão importante. Note que ela tem 3,3 quilômetros de extensão, ou tinha, no rio Dnipro, e foi capturada pelas forças russas no início da invasão, já em fevereiro de 2022. A barragem retinha um enorme reservatório, que era uma fonte estratégica de água para a região de Kherson, no sul da Ucrânia, e a península da Crimeia, que eu já citei para vocês, anexada à Rússia. E as inundações podem bloquear as forças ucranianas que buscam recuperar o território perdido. A Rússia diz que, uma vez que a Ucrânia havia percebido que não conseguiria de qualquer maneira recuperar o território, então não precisaria mais de qualquer maneira utilizar aquele trajeto, então teria decidido por ordem de Zelensky, romper essa barreira. E Zelensky, por outro lado, acusa a Rússia de tê-lo feito. Como eu já falei antes, citei o Tucker Carlson, ele cita também o Nord Stream, dizendo que é a mesma coisa que você acreditar que o Nord Stream 2 teria sido destruído pelos próprios russos, como se Vladimir Putin quisesse atacar a si mesmo apenas para irritar os norte-americanos. Ou seja, ele está dizendo que não há lógica nenhuma tanto em acreditar que o Nord Stream 2 foi atacado pelos russos, quanto em acreditar que a represa controlada pelos russos e que trazia benefícios aos territórios controlados pelos russos teria sido atacada por eles. Então é uma opinião dele e que eu acho interessante trazer aqui, porque o Tucker ele está sendo, de uma certa maneira, perseguido nos Estados Unidos por manifestar opiniões que vão contra o mainstream, tendo inclusive sido demitido recentemente da Fox News, ou da Fox, porque estava emitindo opiniões que já não estavam mais agradando o establishment. E aí acabou que agora ele foi ao Twitter, abriu um canal lá e fez o seu primeiro episódio, sendo que nas primeiras 12 horas ele já tinha 57 milhões de visualizações apenas no link do Twitter, sem falar nas divulgações que as pessoas acabaram fazendo do vídeo dele, independentemente do link. Mas o que a Ucrânia e a Rússia dizem a respeito? O presidente ucraniano Zelensky culpou a Rússia pelo colapso da barragem e convocou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança Nacional.
Ele disse que o mundo deve reagir a isso, acrescentando que a Rússia realizou uma destruição interna das estruturas da usina às 2 horas e 50 minutos do horário local. Ele acrescentou que esse é apenas mais um dos atos russos, é apenas mais um das atitudes que vão levar a um tribunal, né, da Rússia, digamos. Acrescentando que teria acusado ainda a Rússia de cometer um ato de ecocídio. A Rússia está em G com a vida, com em Gaia, com a civilização, acrescentou. A Rússia deve deixar a terra ucraniana e deve ser totalmente responsabilizada pelo ato que cometeu. Essas palavras aqui eu não falo porque são proscritas. A operadora de hidrelétrica da Ucrânia disse que a usina ligada à barragem de Kakhovka também foi completamente destruída. A estação não pode ser restaurada, está completamente destruída. A estrutura hidráulica já foi obliterada, disse Ihor Zirota, chefe da não sei das quantas na televisão. Enquanto isso, o Kremlin também acusou. Ele acusou a Ucrânia de sabotagem deliberada, alegando que as forças ucranianas danificaram a barragem depois de supostamente sofrer perdas iniciais em sua contra-ofensiva lançada 48 horas atrás. Então, o que a Rússia está dizendo é que, como a Ucrânia viu que não conseguiria de qualquer maneira recuperar Kherson, fez isso, e aí teria uma maneira de justificar por que não está conseguindo recuperar a região. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também alertou que os danos podem ter consequências muito graves para dezenas de milhares de residentes, consequências no local em que nós vivemos e consequências de tipos diferentes que ainda não foram estabelecidos. O regime de Kiev deve arcar com toda a responsabilidade por todas as consequências, disse Peskov. O líder russo da região de Kherson, Vladimir Saldo, disse que está tudo bem em Nova Kakhovka. As pessoas estão se movendo calmamente pelas ruas, os postos de gasolina estão funcionando, algumas lojas estão funcionando, até as empresas estão funcionando, disse Saldo em um vídeo com as ruas inundadas vistas logo atrás dele. E como isso afetará a G entre a Rússia e a Ucrânia? A notícia do dano veio depois que a Rússia alegou que a Ucrânia havia iniciado sua tão esperada contra-ofensiva. A Ucrânia disse que o objetivo da Rússia é criar obstáculos para a ofensiva de Kiev para retomar os territórios das forças de Moscou. Kiev acusou anteriormente Moscou de minerar a barragem, enquanto o combate acontecia nas proximidades em outubro, durante a última grande ofensiva das forças ucranianas que buscam recuperar o território perdido. A Rússia negou a alegação. No entanto, os blogueiros Mili ficaram divididos sobre as implicações da inundação para a contraofensiva antecipada das forças ucranianas para recuperar os territórios capturados pela Rússia durante sua invasão de 15 meses. Resumidamente, pessoal, terá vários danos, a população mais uma vez será grande prejudicada, até os animais agora pagaram, né, por isso. Mas, resumidamente, nós não teremos como ter certeza de maneira alguma de quem é que realmente perpetrou isso. Alguém fez, eu duvido muito que isso tenha sido ao acaso. Vocês desculpem, eu estou com gripe mais uma vez. Eu duvido muito que isso tenha sido ao acaso. Mas, ao final de contas, nós estamos muito longe, né, dos fatos, acusações haverão de ambos os lados. E o fato é que aquilo que a gente vem dizendo está se concretizando, né? Toda essa animosidade está cada vez aumentando mais. O povo ucraniano é o maior prejudicado de tudo isso, né? Está envolvido aí numa queda de braços entre essas duas grandes nações, ou dois grandes poderes, melhor dizendo. E o mundo assiste estarrecido sem poder fazer nada. Por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.